Que noite especial, não é? Onde a gente celebra as portas abertas, as novas portas abertas nessa cidade. Diga, eu sou parte. Amém, que alegria, não é? A gente comemora aqueles que disseram sim, as suas casas abertas. Mais um lugar para comunhão, mais um lugar para discipulado, crescimento, evangelismo. É uma alegria. E nós queremos agora celebrar, chamando aqui, apresentando para vocês. Nós temos os GEAs com os seus líderes e temos os supervisores. Os supervisores que cuidam, cada um deles tem um grupo de líderes que ele cuida, ajuda, caminha junto. E nessa noite nós queremos que todos conheçam e vamos celebrar a vida desses supervisores. Então vamos lá? Subam aqui, venham aqui pertinho da gente, pastor Eduardo e pastora Fran. Pastora Fran está em viagem de família, acompanhando a mãe dela. Pastor Eduardo e pastora Fran, vamos aplaudir, gente, celebrar. Cadê o Lão? Tá aí? O Lão tá aí? O Lão e a Sinara, cadê Lão e Sinara? Estão aí. Aí. Leonardo, o Léo e a Letícia. Os líderes dessa rede, por exemplo, vamos arrumar assim, ó, os líderes que fazem parte da rede do pastor Eduardo ficam aqui embaixo, aqui do Lão e da Sinara aqui, que vocês estão se arrumando aí, né? No lugar. Vamos lá, Ricardo e Luciana, podem vir, ficar aqui. Ricardo e Luciana. Tetra e Fernanda. Vitor e Janaína. O Toniel e Andréia. Antônio e Maiara. Magu e Isabel. Rodrigo e Keila. Ivo e Jaque. Não está aí o Ivo. Sinara, das mulheres. Grace, supervisora das mulheres. Renatinho, pastor Renatinho, do Start, líder dos adolescentes. E Tiago, do Fire Up. Muito bem, queremos celebrar as milhas que vocês têm andado, as milhas de cada um. Vamos celebrar de pé, gente, vamos celebrar a vida de cada um deles, que tem gasto a sua vida e entregue a sua vida toda semana. E agora vocês que estão aqui embaixo, gente, olha para mim, os líderes, vocês vão olhar para lá, ó. E vão, mas primeiro tem que olhar para mim para saber o que fazer. Vocês vão olhar para mim, depois vocês vão olhar para lá e vão fazer assim, ó. Tá? 1, 2, 3, já. Uhul! Glória a Deus! Glória a Deus! Renatinho, podem... passou os líderes. Amor, nós vamos fazer uma oração aqui por eles, né? Vamos agradecer a Deus todo o trabalho de vocês, incansável. Vamos orar então, agradecendo aqui os supervisores, esses líderes. Pai amado, obrigado, Senhor. Obrigado por esses grupos que o Senhor tem separado nas casas, em cada residência, Senhor. O Senhor tem levantado líderes, supervisores, para cuidar dessa rede de grupos de GEA, Senhor. Nós te louvamos pela vida desses líderes que têm a cada semana, Senhor, cuidado de pessoas, pastoreado vidas, Senhor. Nós te louvamos por isso. Te louvamos, Senhor, pela vida, pelo tempo, pela dedicação que eles têm tido por amor ao Senhor e amor ao teu povo. Abençoa a vida deles, recompensa na vida deles, cada supervisor, cada líder de grupo, Senhor, que o Senhor possa trazer uma expansão cada vez maior, um crescimento cada vez maior na vida de cada um. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Deus abençoe. Glória a Deus, Vamos gente. lá. Podem sentar, queridos.
Glória a Deus por esse tempo, glória a Deus por esse momento. E dentro dessa expectativa de celebração, eu quero convidar para vir até a frente do GA. Nós vamos convidar aqui, nós teremos um tempo de testemunhos, e eu sei que deve estar aqui a Elismara e o Rogério. Cadê vocês? A Sinara já está aqui aposta. Você também vai ter o testemunho? Então vamos começar pela Sinara. Depois, na sequência, a Elismara e depois o Rogério. Obrigada. Melhor. Mais alto. Obrigada. Meu testemunho sobre a liderança de GA. Amo ser líder de GA. Sinto que faço parte de uma grande família que precisa de cuidado e amor. A seara é grande e poucos são os trabalhadores. Mas se Deus me chamou, eu digo, eis-me aqui, Senhor. Assim como Ele tem chamado cada um de vocês também. Sou líder de GA desde 2005. Já são 20 anos cuidando de grupos e não me imagino sem fazer isso. Muitas mulheres abençoadas já passaram pelos GAs que liderei e várias delas se tornaram novas líderes. Hoje eu lidero um GA também com meu esposo, Lão, e somos muito felizes por essa oportunidade de servir na obra de Deus. Ele tem derramado tanto amor sobre nós que transborda para a vida de outras pessoas. E o que eu aprendi nesse tempo? Que eu preciso depender de Deus todos os dias e cultivar um relacionamento íntimo com Ele. Que devo orar por cada pessoa do GA. Que um GA aberto é sempre uma nova oportunidade de alguém conhecer Jesus. Não criar dependência em mim, mas em Deus. Eu apoio, eu cuido, eu amo, mas sempre lembro que o relacionamento principal é com o Senhor, com o GA e com a igreja. Incentivo o grupo a cuidar uma das outras, promovendo amizade e comunhão verdadeira. Formar novos líderes, convidando-os a participar e aprender na prática. E que multiplicar é uma festa. Isso faz parte da nossa visão e da alegria de servir. O GA também é bênção para mim. Lá compartilho meus pedidos e recebo cuidado quando preciso. E oro para que Deus continue nos usando, porque tudo o que fizemos ainda é pouco diante do que Ele já fez por nós. E nessa grande caminhada de 20 anos, guardo algumas coisas no meu coração. Precisamos perseverar, mesmo nos momentos difíceis. Pedir ajuda quando necessário. A transparência é muito importante. Não depender de reconhecimento para continuar. O grupo ainda está aprendendo. Ensinar com exemplo, andando junto e envolvendo todo o GA nos cuidados mútuos. Lembrar que o GA é vivo. Ele cresce, se multiplica e se renova. Viver a visão da igreja, entendendo que o GA é parte do corpo de Cristo. Que Deus continue nos fortalecendo, nos inspirando e nos usando para amar, cuidar e multiplicar vidas. Porque tudo é por Ele, para Ele e por meio dEle. E eu quero compartilhar com vocês uma bênção. O GA começou em 2005, em uma casa que eu morava ali no country. E esse ano essa casa foi vendida. E nós vamos celebrar a festa de encerramento do GA na casa de uma delas, que é do meu GA agora. Então, de 2005 em 2025, a celebração do final do GA, para a honra e glória de Deus, vai ser no lugar onde tudo começou. Amém? Glória a Deus. Então, por favor, vem Elismara também continuar testemunhando as bênçãos de Deus através dos grupos de avivamento. Boa noite. Me chamo Elismara e eu odiava o GA. Para entender essa frase, preciso voltar quando eu tinha 19 anos. E conheci Jesus.
Essa igreja que eu passei a frequentar, na época era um pouco extremista, no sentido de tudo ser pecado, e só o que eles pregavam era o correto. Devido à minha imaturidade, acreditava em tudo e assim vivi nessa bolha por 10 anos. Até que um dia passei a questionar alguns ensinamentos e passei a pesquisar diversos assuntos. Sobre a Bíblia, sobre a nossa existência, sobre o universo. Me afastei da igreja e virei ateu. Conheci na época a NIB, através de uma prima, que insistia para eu ir. Fui algumas vezes, mas continuava totalmente incrédula. Em 2022, passei a ter crises de depressão, ansiedade, síndrome do pânico e insônia. Até que em fevereiro de 2023, eu fiz uma prova com Deus e pedi que, se eu estivesse errada, então que Ele me curasse. Fui em um culto, domingo pela manhã sozinha, de coração aberto, e lembro que nesse dia eu senti a presença de Deus e logo após estava em paz, sem nenhum tipo de sentimento ruim. E sim, Ele havia me curado em apenas um culto, inexplicável para quem era ateu. Após esse culto, começou a minha batalha interna, porque eu mesmo presenciando o poder e a presença de Deus, ainda tinha muita luta em acreditar no que era pregado nos cultos. Sabia que precisava ir em um GA, sabia que precisava buscar um auxílio maior, mas sozinha eu não ia atrás. Até que no início do ano passado, passei a frequentar um GA. Mesmo sendo muito bem recebida e me sentindo acolhida, não queria esse compromisso. Não queria expor as minhas dificuldades e feridas abertas. Para mim, toda semana era um peso ir. As pessoas falavam: eu agradeço o GA, fico ansiosa pelo dia do GA. E eu só pensava: será que um dia eu vou falar isso? Mas eu sabia da extrema necessidade, o quanto eu precisava insistir. Então, eu ia pela disciplina. Em novembro do ano passado, quando falaram que entraria de férias, eu pensei: eita glória, uns meses de folga. Esse ano continuei na saga, insistindo, aprendendo com a vivência de todos. E após fazer o curso A História dos Avivamentos, algo se fez novo dentro de mim. Um amor incondicional se transbordou, e o meu GA passou a ser um ambiente leve, alegre, uma rede de apoio. Aquele peso e aquela luta já não existia mais. E o mais importante, um lugar onde eu fui curada da religiosidade, do ateísmo, do orgulho e de inúmeras coisas que nem eu mesma sabia que tinha. Esse mês, o nosso GA marcou o dia do encerramento e eu pensei: o que vou fazer nesses meses? Sim, esse dia chegou. E eu agradeço a Deus, a vida dos meus líderes, pela disposição, dedicação, paciência e carinho. Amém. Que bênção, que coragem vim testemunhar. Por favor, meu irmão, chegue aqui, Rogério. Boa noite, meu nome é Rogério. Meu testemunho é bem longo, mas eu vou resumir apenas focando no GA. Tudo começou em 2022, onde recebemos um convite para conhecer um GA da Paula e do Edu. Após inúmeras tentativas frustradas, finalmente conseguimos ir. Desde o primeiro contato, fomos recepcionados com muito amor e cuidado. O carinho e a alegria no olhar dos líderes era algo que tocava nossos corações. Porém, como anteriormente éramos de outra religião, não praticante, relutamos para conhecer a igreja, que esse início do contato com a igreja durou quase um ano, a gente frequentando um GA, sem conhecer a antiga NIB, a igreja, por conta do preconceito que principalmente eu tinha com religião.
Eu era uma pessoa que a palavra Deus não saía da minha boca, eu não acreditava em Deus. E dentro do GA, com as pessoas ao redor me dando exemplo, me ajudando, me apoiando, foi mudando naturalmente o nosso entendimento do que é uma igreja. Porém, como eu já falei, eu estou lendo, eu sou ruim de ler. Depois de quase um ano resultando, conhecemos a igreja. No dia que a gente conheceu a igreja, a gente entrou na igreja com muito preconceito, né, com religião, achando que a igreja era você ter que ir de terno e gravata, na porta da igreja você tinha que doar dízimo, tinha que pagar, aquela gritaria. Então, aí a gente chegou na igreja, adivinha, né? A gente se deparou com o pastor Jefferson, né? Aquele cidadão que transmite uma paz, uma tranquilidade no que ele fala. Aí, né, a gente estava procurando os defeitos da igreja e muito pelo contrário, né? A gente só vê o bênção, né? E aquilo, o pastor Jefferson falando lá na frente, parece que ele estava destinado, né? Tudo que eu estava pensando, ele falava ao contrário, né? Aquela calmaria daquele homem, aquele cara falando sereno. Então, foi totalmente ao contrário do que eu estava procurando dentro dessa igreja. E a partir daí, a gente nunca mais parou de frequentar a igreja. Em 2023, a minha esposa foi batizada. Em 2024, minha filha de 13 anos se batizou também. E eu não me batizei. Porém, agora em 2025, dia 21/9, foi o meu batismo. Tomei a minha decisão. Venci mais uma barreira na minha vida, né? Nossas vidas foram impactadas pelo amor de Deus, através dos líderes que conhecemos, o GA Edu e Paula, e dos líderes atuais, Carlos e Aline. Pessoas fundamentais na minha vida, que foram base forte e exemplo a ser seguido. Gratidão a cada oração feita pelos irmãos que ganhamos nesse grupo, por cada ensinamento, pelo direcionamento e pela amizade construída. E foi através de uma visita em um GA que meu cunhado se encontrou com Deus. A gente levou meu cunhado num GA e lá ele se encontrou com Deus. Ele se batizou primeiro que eu. E hoje ele segue firme na antiga NIB lá de Toledo, na Zossa. Provérbios 17:17. O amigo ama em todos os momentos, mas na adversidade nasce um irmão. Aqui é um breve testemunho do GA, que para mim foi o começo da minha nova vida como cristão. E dentro do GA, eu aprendo diariamente. Todo o GA que eu vou, eu costumo falar que eu estou sempre aprendendo com as pessoas ao meu lado. E esse é o GA de amor, é um GA que eu admiro muito, eu tenho muita gratidão pelo GA e muita gratidão pela igreja. E o GA para mim é sensacional, eu não tenho palavras a dizer sobre o GA. E quem sabe, como diz o nosso amigo Edu, meu ex-líder,
quem sabe um futuro líder pode se estar construído. Amém. Obrigado. Que lindo, né? Esse testemunho. Glória a Deus, Deus é bom. O GA é uma bênção. E nós tivemos vários GAs que multiplicaram esse ano. Quem multiplicou aí? Levanta o braço. Aí. Vamos chamar aqui os líderes, multiplicadores, aqueles que deram origem à multiplicação e aquele líder também novo que multiplicou esse ano. Tá bom? Então, venham os dois juntos, as duas lideranças juntos, tá? Eu vou chamando aqui, tá? Espera aí que eu vou chamando. Murilo e Amanda multiplicaram Rubens e Carla. Não, é o contrário. Você tem que chamar invertido. Multiplicaram já. Não, é o contrário. Pode subir, pode subir. Contrário aqui, você falou o contrário. O Rubens multiplicou. Isso. Eles vieram do Rubens e da Carla. Tá. Cadê o Rubens e a Carla? Ah, nasceu Tá, o bebê. tá bom. Carlos e Aline multiplicou, vieram do Carlos e Aline o Roberto e a Vanessa. Podem vir. Edmilson e Fran multiplicaram do Ricardo e Luciana. Cadê? Aí. Marcos e Deise multiplicaram do João e da Luzia. Vanessa e Guilherme multiplicaram do Otoniel e Andréia. Cláudia e Joelson multiplicaram do Daniel e da Tati. Sérgio e Simone multiplicaram da Sinara e do Lão. Larissa e Walter multiplicaram do Edu e da Paula. Pode ir chegando mais para lá. Luiz Fernando e Indianara multiplicaram do Diego e Thaís. Douglas e Edislaine multiplicaram do Tetri e da Fernanda. Hamilton e Sulamita, Paulo e Grace, Rodrigo e Heloísa multiplicaram do Eduardo e da Fran. Gabi e Gui multiplicaram do Léo e da Lê. Anderson e Mariana multiplicaram do Claudson e Lívia. Tiago e Miriam multiplicaram do Elieber e Ana Paula. E o Start, Mariana Matos multiplicou da Duda. E o dos jovens aqui? Cadê o... Tá aqui comigo. Aí, chama os jovens, que eu estou sem. Tá, o Felipe e o Arthur multiplicaram do Geado Caleb e Felipe. Marcos e Vitor multiplicou do Geado Eliseu e Marco. Ana e Alana multiplicaram do Geá Fernanda e Esther. Neto e Pedro multiplicaram do Geado Carlos e Neto. Zé e João Pedro multiplicaram do Geado Enzo e Osvaldo. Uau, que coisa linda! Agora os supervisores desses grupos venham aqui na frente também. Os supervisores. Peraí que falta o da rede da Sinara, de mulheres. A Sinara vai falar aqui, tá, gente?
Então, você multiplicou do GA de noite e do GA que você tem de tarde. Então, Sinara e Simone. Cadê a Simone? Simone viajando. É porque a Sinara é líder do GA de adultos junto com o marido dela à noite e líder de GA de mulheres à tarde. Foi isso. Glória a Deus. Que bênção. Supervisor que a sua rede multiplicou, alguém vem aqui na frente. Se tem alguém da sua rede que multiplicou, vem aqui na frente. Junte-se a cada um aqui, nós vamos agradecer, porque essa é a visão do grupo. O grupo chegou no propósito final, que é a multiplicação. Amém? Então, tudo isso foi resposta de oração. Muitas pessoas orando por isso, e vocês, de alguma forma, cumpriram aquilo que é a missão que o Senhor deixou para nós, que é expandir o reino e mais pessoas sendo alcançadas. Então, glória a Deus por isso. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor. Obrigado, Deus. Glória a Deus. E, com certeza, no próximo ano nós vamos ter mais multiplicação ainda. No próximo ano, quem está aqui vai estar aqui, né? Isso aí. Vamos orar, gente. Feche seus olhos. Pense o que significa a festa da multiplicação. Não é números. Os números sem significado são apenas números, mas o que nós estamos vendo aqui são casas, lugares, espaços abertos para mais pessoas receberem Jesus como Senhor e Salvador e mais pessoas serem discipuladas. Deus, obrigada, Senhor. Deus, nós enxergamos que essa cidade vai ser alcançada, onde cada bairro vai ter um GA, onde cada rua terá um GA. Os GAs que estão aqui na igreja ainda sairão e invadirão a cidade, Deus. Deus, que os nossos olhos olhem adiante. Deus, nós queremos celebrar aqueles que trabalharam aqui arduamente, incansavelmente, de forma, Deus, perseverante, na alegria e na tristeza, num verdadeiro casamento com o Senhor. Ó Deus, foi isso que fez com que cada um perseverasse. E é por isso que nós podemos ouvir testemunhos e testemunhos. Deus, nós queremos glorificar o Teu nome. Sabemos que no Senhor o trabalho não é vão, que a recompensa vem do alto. E o nosso coração está no Senhor e não aqui na terra. Deus, então, em nome de Jesus, nós celebramos aqueles que estão aqui, aqueles que ainda virão, aqueles que dirão sim, aqueles que avançarão, aqueles que abrirão suas casas, aqueles que toda semana estarão ali. Não se trata de números. Se o Senhor, aqueles que o Senhor trouxer, nós honraremos. Honraremos 1, 2, 5, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, obrigada. É uma festa, porque festejamos pessoas disponíveis para pregar o Seu Evangelho e cuidarem de pessoas, que é a missão da igreja na terra. Em nome de Jesus, abençoa, retribui de geração em geração, e que essa colheita não seja apenas para agora, mas como oramos, de geração em geração, dentro e fora das suas casas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe, meus irmãos, podem sentar. Amém. As crianças podem vir aqui na Para só um frente. minutinho, vamos tirar uma foto aqui, não sei se alguém tirou. As crianças congelam. Claudinha sempre lembra da foto. Acho que foi. Quem pode tirar uma foto aí? Já tirou lá? Não, vai. Vem mais pra frente, gente, então, vem. Mais pra frente. Isso. Aí. Olha lá. Tá bom. Agora vamos tirar uma celebrando. 1, 2, 3, levanta a mão. É! Muito bom. Pronto. Vamos louvar o Senhor? Vamos ficar de pé. Primeiro vamos orar pelas crianças. Rapidinho. Pode?
Pode orar. Rapidinho, crianças, venham aqui rapidinho. Venham aqui na frente. Os profs do Kids também. Rapidinho. Glória a Deus. 7 e 9 anos aqui. Sua esquerda. 7 aqui. 4 anos aqui à direita. Podem ficar de pé, vamos orar pelas crianças, depois a gente vai adorar através da música. Você pode estender a mão sobre a vida dessas crianças? Foi? Vamos orar. Deus, nós te agradecemos por essas crianças. Nós te agradecemos, Pai, pelo coração delas. Nós agradecemos pela vida dos profs do Kids, Pai. E nós consagramos esse tempo de ensino a elas, Pai. Que elas possam crescer, te amar cada vez mais. E nós declaramos, Pai, sobre a vida dessas crianças, que elas serão futuras líderes de GA, Pai. Elas vão abrir as suas casas lá no futuro, Pai, porque elas entenderam, aprenderam e estão absorvendo aqui, Pai. Obrigado, Deus. Abençoa esse tempo de ensino delas, no nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. O pessoal da cozinha fez um lanche delicioso, pensando em vocês. Por isso, não vá embora. Hoje é um dia que a gente está celebrando, né? Toda a dedicação desses líderes de GA, durante todo o ano, abrindo a sua casa. É muito amor, né? Eu me converti num GA, num grupo, há 37 anos atrás. É tempo, hein? Será que eu estou ficando velho? E em Manaus, quando a gente fazia parte da NIB de Manaus, não tinha grupos pequenos lá. E o primeiro grupo começou na nossa casa. E o pastor Davi teve, né, a brilhante ideia de começar um grupo, começar a igreja em grupos, que não era a cultura daquela igreja. E o primeiro grupo foi na nossa casa e ele fazia parte com a gente daquele grupo. E ali foi se multiplicando, aí multiplicou e foram surgindo novos grupos. E a nossa igreja, há 20 anos atrás, começou com um grupo, ali os primeiros foram se convertendo e conhecendo Jesus, e chegamos até aqui, e nós cremos que Deus quer fazer mais ainda, né? O Senhor quer multiplicar mais. Essa multiplicação foi só esse ano, o ano que vem, nós cremos que teremos o dobro disso aqui para a glória de Deus, porque o reino de Deus é assim, é um reino de crescimento. Eu creio que os números não devem ser o foco principal, mas tem a sua importância. Os discípulos eram 12 com Jesus, em Atos 1, em Atos 2, 120. No final de Atos 2, 3.000. Em Atos 4, 5.000. Isso revela alguma coisa, né? Depois disso aí, era multidões. Aí Deus já não quis contar mais, porque era muita gente que foi conhecendo o Evangelho. Só que ao mesmo tempo, Deus está falando, olha, os números servem para medir, para você avaliar, mas não é o foco principal. O foco principal sempre são vidas preciosas que vão ser alcançadas por Jesus. Uma alma vale muito mais do que qualquer coisa. Então, eu não vou me alongar nessa mensagem, porque como eu falei, o lanche está esperando e a barriga de alguns estão roncando. Você veio pensando nesse lanche e o Antônio preparou com a equipe da cozinha esse lanche com muito carinho, né?
Mas eu quero lembrar aqui a visão da igreja. Aproveitar esse momento para a gente lembrar que a visão da igreja é ser uma igreja atuante e engajada em ganhar vidas para Jesus, expandir no reino de Deus. Então, a missão da igreja é expandir o reino de Deus na terra. Essa é a nossa visão, e para isso a gente precisa ser uma igreja atuante, engajada. Agora, a igreja não é aquela placa lá na frente, não é essa parede, a igreja somos nós, no nosso dia a dia, influenciando pessoas através do nosso testemunho. Se a gente der um mau testemunho, a gente afasta pessoas. Se a gente for uma pessoa legal, se relacionar bem, der um bom testemunho, um bom caráter, integridade, você atrai pessoas. Se você for uma pessoa respeitosa, amorosa, você vai atrair pessoas. Agora, se você for uma pessoa que se mete na vida do outro, egoísta, que só pensa em você, briguenta, que cria confusão com todo mundo, não tolera nada, intolerante, qualquer coisinha já quer resolver, quer brigar. Se a gente for assim, a gente afasta pessoas. Então a gente precisa fazer uma escolha. A expansão está nas nossas mãos. Jesus confiou isso à igreja, e Ele falou, eu vou dar o Espírito Santo para ajudar vocês, mas vocês que vão ter que ir, amém? Somos nós que temos que ir e obedecer ao chamado, dizer sim, Senhor, eu vou, não vou me acomodar, não vou ter vergonha de falar do teu amor para o meu vizinho, para o meu amigo do trabalho, para alguém da minha família, porque isso está nas minhas mãos. Deus nos deu o remédio para essa doença que significa morte. Está nas nossas mãos. E muitas pessoas só estão esperando o convite e a mensagem. E tem gente que se convida ainda. A pessoa está com o coração tão aberto, já aconteceu isso com alguns irmãos da nossa igreja, que ela mesmo se convida, de repente é um cara tão legal que está dando um bom testemunho, e fala, qual é a igreja que você vai? Eu quero ir na sua igreja. Essa é a nossa visão. Nós não podemos esquecer a visão, que a visão do reino de Deus é expandir, é crescer. A igreja saudável, a gente deu aquela mensagem lá, os 5 pilares de uma igreja viva. Quem lembra do primeiro aí? Vocês estavam no culto? Quem lembra do primeiro, gente? Palavra. E eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos. Qual o segundo? A comunhão. O terceiro, partir do pão, que é o repartir, generosidade. Eu repartir o que Deus tem me dado com meu irmão, abençoar vidas. O quarto, oração. E o quinto, temor a Deus. Então vocês já estão aprovados. É só a gente sair e pôr em prática. Ser uma igreja engajada, unida. Jesus orou por isso, para a gente ser povo unido. Se a gente for povo unido, o mundo vai crer que Ele é o Salvador. Está lá em João 17. Ser povo unido, caminhar junto. E o GA é muito bom para isso, porque a igreja tem muita gente. No GA, na igreja menor, naquele grupo ali de 12, 13, 15 pessoas, não pode passar disso, senão dificulta, não conecta mais. Tem que multiplicar logo. Sabe por que não multiplica muito o GA? Vou dizer para vocês, é verdade. Porque não tem líderes. Tem pessoas lá, mas as pessoas não
não querem liderar. Por que será que as pessoas não querem liderar? Acham que vão ter muito trabalho? Não se acham capazes? Às vezes têm medo? É algo que a gente precisa refletir, porque não é difícil liderar um GA. Você viu aqui, só precisa de um coração desejoso obedecer a Deus e um pouquinho de coragem. Porque no reino de Deus, Deus chama as pessoas, mas só os corajosos vão dizer sim. A visão, expandir o reino. Para isso nós temos uma missão. A visão é algo mais geral. Para a gente alcançar essa visão, a gente precisa de uma missão, que é aquilo que a gente tem que estar fazendo todo o tempo. Transformar pessoas em discípulos de Jesus. E esses discípulos em líderes, treinar líderes. Essa é a nossa missão, em todos os níveis. Então, líder de GA, levanta o braço, você. Sua missão, além de fazer discípulos, é treinar um líder para multiplicar. Já aconteceu de eu ver um líder, pode acontecer, o líder está com um problema, ele está querendo entregar o GA por algum motivo, pode acontecer com qualquer um, mas a pergunta é, o GA vai acabar? Acabar um GA é como acabar uma igreja. O GA vai acabar, não pode morrer o GA. Então, precisa ter um líder em treinamento. Se não tem um líder em treinamento, eu estou falhando, porque eu tenho que orar todo dia por aquele GA, orar junto com o GA todo dia e lembrar as pessoas, nós precisamos de um líder em treinamento, porque nós precisamos chegar à nossa missão, que é multiplicar esse GA. E às vezes eu já vi líder querendo entregar, e a pergunta é, quem é o seu líder em treinamento? Você está treinando. Claro que eu não creio que seja da vontade de Deus uma pessoa entregar ao GA, mas pode acontecer, de repente a pessoa está cansada, está com um problema, às vezes problema de saúde, um problema que ela precisa ser até cuidada, pode acontecer, a gente já fez isso aí, e a pessoa voltou depois para o combate de novo. Ela foi cuidada, mas depois ela voltou de novo para a missão. Então, essa é a missão, transformar pessoas em discípulos e formar líderes maduros, comprometidos com Deus e a igreja. Comprometido com Deus e a igreja numa missão maior, porque se um dia Deus levar ele para outra cidade, ele vai para outra igreja. Não existe só uma igreja. Às vezes acontece com irmãos nossos, pastor, não consegui encontrar nenhuma igreja aqui na cidade. Nenhuma igreja é igual à nossa. Eu falei, não vai ser igual, porque as pessoas são diferentes aí. Igrejas são diferentes, é a multiforme graça de Deus. Tem igreja para todo tipo. Tem igreja mais informal, tem igreja mais formal, tem igreja mais tradicional, tem igreja que é mais do fogo, e assim vai. Nenhuma igreja vai ser igual, pode ser até da mesma doutrina, da mesma denominação, da mesma rede, vai ser diferente. Aí eu pergunto, mas como você não encontrou nenhuma igreja aí, meu irmão? Não é possível, nenhuma igreja serve para você? Então Deus está falando uma coisa, você vai ter que plantar uma igreja aí, você vai ser o pastor dessa igreja. Aí acontece um milagre, ele consegue rapidinho encontrar uma igreja. Eu não sei porquê.
Quando eu falo, meu irmão, o Espírito Santo está me tocando aqui, que é você que vai começar a igreja, porque nenhuma igreja é boa para você. Aí ele arruma a igreja. Olha, já aconteceu várias vezes isso. Porque às vezes quando alguém vai para outra cidade, eu pergunto, já encontrou a sua igreja? Não, pastor, estou visitando, olha, está difícil, não sei o quê, não consigo me adaptar. Então é você que vai começar uma igreja, avisa a sua esposa, que Deus está mandando dizer para você. Essa é a nossa missão, treinar futuros líderes. Se não treinar futuros líderes, a igreja morre. Vai ser só uma igreja de idosos, velhos. E está acontecendo isso em alguns lugares. As crianças têm, os adolescentes, ali vão surgir novos líderes nas crianças, nos jovens. O Senhor está chamando as gerações futuras também. E os valores? Ser uma igreja família, pastoreada em grupos pequenos, que são os nossos grupos de avivamento, e ministérios, firmada na palavra de Deus, no amor e no poder do Espírito Santo, e que busca o sobrenatural na vida das pessoas. Uma igreja família, onde não é um lugar para ser frequentado, mas é uma família para pertencer. E Efésios 2,19 fala isso, que nós somos membros da família de Deus. Então, quem está aqui faz parte de um GA? Levanta o braço. Quem não faz parte, você precisa visitar um e fazer parte e se conectar. Todos os dias no templo e de casa em casa não deixavam de ensinar e proclamar que Jesus é o Cristo. Todos os dias tinha gente se reunindo nas casas. Qual são os motivos? Quero ler aqui 10 motivos para você frequentar um GA. Primeiro, você será integrado rapidamente à igreja. E isso vocês têm que lembrar para as pessoas. Terá sempre alguém orando por você, toda semana. Você sabia que a gente tem uma pesquisa aqui, que as pessoas que mais pedem aconselhamento na igreja são as que não estão em GA? Isso tem uma explicação. Muitos aconselhamentos, Deus já respondeu lá, muitos problemas, Deus já respondeu lá no GA. Isso é muito comum acontecer. Então, no aconselhamento, a gente já aconselha, é uma das tarefas. A pessoa precisa estar num grupo, precisa estar num GA. Alguns vão ser encaminhados para 30 semanas, precisam estar num grupo. 3, a pessoa não será um espectador, vai fazer parte de uma família onde interage. 4, os relacionamentos são aprofundados no grupo. A palavra de Deus é compartilhada através das meditações. No GA você vai fazer bons amigos que vão durar por muitos anos até a eternidade. 7, você vai crescer espiritualmente no GA. 8, você vai ser acolhido e vai aprender a acolher pessoas. 9, você vai ver muitas orações serem respondidas e muitos testemunhos. No GA, você será ativo na expansão do reino de Deus. Amém? No GA, você sai da multidão
No GA você sai do anonimato, porque no culto tem um monte de gente, acabou o culto, vai todo mundo embora. No GA as pessoas vão ouvir o teu coração. No GA você vai se conectar com pessoas, aprofundando relacionamentos. No GA você vai receber novas bênçãos. Deus usa pessoas para nos abençoar. E muito acontece no GA. Respostas de oração, aquilo que você tem buscado. Agora, nós precisamos levantar novos líderes. E eu creio que o Senhor pode tocar vidas aqui. Pessoas que já estão até em GA e pessoas que não estão. Nós vamos começar treinamento de novos líderes no ano que vem. Esse ano a gente já está caminhando para o final do ano. Então você pode estar com o seu coração aberto para isso. Eu quero ler Romanos 10, 13 até o 15, que diz assim: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão se não houver quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como pregarão se não foram enviados? Alguns precisam ser enviados para essa missão. No GA nós temos ali uma missão de cuidar para que a pessoa cresça e ela seja capacitada depois e comissionada a uma missão. Comissionar significa estar em missão com outros. Jesus deu essa grande comissão em Mateus 28, 19. Então a pessoa chega no GA, ela é cuidada, ela começa a crescer, ela é capacitada e depois ela é comissionada. Ela precisa estar com uma missão. O problema é que muitas vezes a pessoa quer ser cuidada o tempo todo. Só que no reino de Deus a gente não é cuidado o tempo todo. Chega uma hora que a gente vai ajudar a cuidar, porque a gente vai crescendo. Amém? Então eu quero te convidar a ficar de pé agora. Nós queremos fazer um desafio aqui. Pessoas que Deus quer levantar para serem futuros líderes, novos líderes, líderes que vão ser treinados, que você tem o coração, mas muitas vezes não tem a coragem ou não se acha capaz. Meu irmão, Deus, Ele olha primeiro para o coração. O coração é o mais importante. O treinamento vem com o tempo, a capacitação vem com o tempo. É Deus que capacita. Não somos nós. A capacitação não vem de nós mesmos. Vem do Senhor. Ele quer apenas um coração que diga: eu posso ser um futuro líder, eu me coloco à disposição para abençoar vidas, para ajudar a cuidar de pessoas. Então, se você é esse que está aqui e gostaria de ser um líder de GA, futuramente ser treinado, levante sua mão. Som. Voltou o som. Levanta a mão de novo, por favor. Olha aí. Não tenha vergonha não. Todos vocês. Tem gente ali que tá igual Moisés. Tem um Arão e um Ru levantando a mão dele do lado. Segura a mão dele aí, não deixa ele baixar não.
Todos vocês que levantaram a mão, vem aqui na frente, nós vamos orar pela vida de vocês. Futuros líderes que serão treinados, estão dizendo sim para Jesus. Senhor, eis-me aqui. Você que não está nem se sentindo capacitado, não tem problema, mas o Senhor quer ver o teu coração. Um coração dizendo sim, Jesus, usa a minha vida. Olha só, gente, que bênção. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor? Glória a Deus. O anjo do Senhor já está fotografando vocês todos. Se vocês esquecerem, ele vai lembrar. Estenda a sua mão sobre eles. Vamos agradecer ao Senhor e pedir a bênção do Senhor, para que nenhum deles desista. Senhor, obrigado por esses corações, Pai. Quando a gente olha para a Tua palavra, Senhor, o Senhor mostra que nenhum de nós é capaz por nós mesmos. Senhor, nós não somos capazes. É o Senhor que move, é o Senhor que acrescenta. O Senhor só espera de nós um coração entregue, um coração desejoso de fazer a Tua vontade, dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida como Tu quiseres. Senhor, diante dessa simplicidade, nós pedimos que o Senhor possa encher a vida dos nossos irmãos com a Tua presença, com o Teu Espírito. Senhor, fortalecendo esse coração, esse desejo de Te servir, de abençoar pessoas e ver vidas sendo transformadas. Por isso nós somos chamados como igreja, Pai, para pregar o Teu Evangelho. Porque como ouvirão se não há quem pregue? As pessoas precisam ouvir do Senhor. E aqui nós temos, Senhor, um exército sendo levantado, de vidas, declarando: Senhor, usa a minha vida, eu posso ser um líder de GA. E nós declaramos isso e profetizamos na vida desses irmãos. Um novo tempo, uma capacitação do Teu Espírito, fortalecendo, renovando a vida deles. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Obrigado, Jesus. A banda pode subir. Pode voltar para o seu lugar. Nós vamos cantar um louvor. Agora vocês vão fazer o seguinte, ó. Todos vocês que levantaram a mão, a primeira missão que vocês vão receber agora, a primeira missão é a seguinte: vocês precisam estar num GA, tá? Então, se você não está no GA, você precisa ir para um GA. Aí você vai chegar lá no seu GA, você vai procurar o líder e vai falar assim: olha, você se apresenta, eu sou um voluntário para ser um líder em treinamento. E eu declarei isso no culto para o Senhor. E não tem como voltar atrás, amém? O diabo vai querer fazer vocês voltarem atrás. E eu já repreendo em nome de Jesus toda a desistência. E você vai procurar lá o seu líder, amém? Procura o seu líder e declara isso para ele. Ele não vai pensar assim: ah, esse cara está se achando. Ele não vai pensar isso não, ele vai abrir um sorriso, porque ele está orando por isso. Aí você pode falar que no culto aqui de multiplicação de grupo, o Senhor tocou o teu coração e você disse sim, amém? Nós vamos ter um tempo de comunhão lá no mini auditório, e a gente vai ter um tempo de lanche, de conversar, ter uma comunhão, e
Você sobe ali, se tiver alguém convidado aqui, visitando hoje, você também está convidado a participar lá. Todos que estão aqui estão convidados. Amém? Vamos orar encerrando esse momento que continua lá em cima. Obrigada, Senhor. Obrigada pela tua doce presença em nosso meio. Obrigada por essa alegria, Deus. Obrigada porque podemos ver frutos do trabalho. É um privilégio vermos fruto do trabalho da tua igreja reunida. Deus, também queremos agora agradecer por todos aqueles que têm trabalhado arduamente. Esse não foi o ano da multiplicação para esses, mas foi o ano do serviço. Então nós queremos celebrar também aqueles que não estão aqui nessa noite. Queremos celebrar essa colheita daqueles que vieram e disseram sim, Senhor. Ó Deus, que eles caminhem na força do Teu Espírito. Pai, que o nosso coração sempre esteja alinhado a Ti toda a honra, toda a glória. Nos guarda, nos protege do mal. Ó Deus, estamos debaixo da Tua graça. Abençoe o momento da comunhão e do alimento, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Vamos lá, Deus abençoe.